Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido para acompanharmos a execução do hino nacional. Senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha, imprensa, excelentíssima senhora Vera Rejane, secretária de Saúde, seja bem-vinda. Temos o ofício 89 de 2014. Excelentíssimo senhor Luciano Baroni, relatório quadrimestral de gestão da saúde. Senhor presidente, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 459, da Portaria da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, número 882, de 20 de novembro de 2012, e demais legislação pertinente, solicitamos que seja incluída na pauta da reunião da Câmara de Vereadores a realizar-se na data de 24 de fevereiro de 2014, a apresentação do relatório quadrimestral de gestão da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2013,
Ainda pedimos a gentileza de encaminhar cópia da ata da reunião supracitada a esta Secretaria Municipal, a fim de permitir o cumprimento de encaminhamentos legais. Atenciosamente, Vera Rejane Prestes dos Santos Martins, Secretária Municipal da Saúde. Então, desta forma, eu convido a secretária Vera Rejane Prestes Martins para que tome lugar aqui na mesa para fazer a apresentação do relatório referente ao terceiro quadritrimestre de 2013. Secretária Vera, é um prazer recebê-la aqui nessa casa. A senhora sabe do funcionamento, né? Conforme a previsão regimental, a senhora tem 1 hora para fazer a explanação. Posteriormente será dada a palavra aos vereadores que assim quiserem para fazer algum questionamento. Portanto, a palavra está com a senhora. Obrigado. Boa noite, vereador Luciano, presidente dessa casa. Boa noite, demais vereadores, imprensa, senhoras e senhores. Hoje à noite estamos aqui para cumprir mais uma etapa legal e regimental que nos compete, que é apresentar o relatório de gestão, que é do terceiro quadrimestre do ano de 2013, que vai do período compreendido entre 1º de setembro a 31 de dezembro de 2013. Como é de praxe dos outros relatórios, e deste também, né, começamos com a execução financeira, execução de receita e de despesa no período. Então, nesse período, tivemos uma entrada entre recursos municipais, federais e estaduais de R$ 5.255.814,94. E uma despesa de R$ 5.334.689,49. Ou melhor, não chamaria de despesa, e sim de investimentos na saúde. Mas é que o balanço físico-financeiro nos obriga. Então, neste período, aplicamos um percentual de 19,85% da receita em saúde. E de todo o ano de 2013, foi então aplicado 18,10% da receita do município na saúde. Ou seja, uma entrada de R$ 13.910.886,30 e liquidado R$ 14.330.962,21. Então, um percentual que fica acima dos 15%, consequentemente cumprindo a legislação federal e aplicando um pouco mais de recurso na área da saúde, uma área que realmente se faz necessária. Vou passar um pouquinho dados mais condensados agora de números gerais de atendimento no ano de 2013. Como esse é um relatório de 2013, mesmo nós estando já em fevereiro, passo o número de consultas médico-clínica, clínica geral. Então, como é de conhecimento desta casa, nós colocamos no ano de 2013 o pronto atendimento 24 horas. Até então, existia o atendimento eletivo e algumas consultas de urgência. Com a instalação do pronto atendimento, toda consulta de urgência passou a ser 24 horas. Então, nós tivemos, neste ano de 2013, 12.998 consultas médicas clínicas agendadas, tratamento eletivo, check-ups, situações que podem aguardar para um atendimento, essas consultas com hora marcada, 15 minutos por consulta. E no pronto atendimento, 16.734 consultas.
Somando os dois tipos de atendimento de médico clínico, a gente chega a 29.732 consultas médicas. Quando eu estive aqui em fevereiro do ano passado, a gente falou que a nossa administração estava decidida em resolver as questões de saúde e de resolver as questões de cirurgia. Nós entramos no ano de 2013 com um passivo de 493 cirurgias pendentes. Nós tivemos, durante todo o ano, incluindo essas 400, 767 cirurgias que deram ingresso. E nós realizamos 605 cirurgias no ano de 2013. Tivemos 162 cirurgias canceladas e hoje temos um passivo de 155 cirurgias. E de onde saiu? E para onde vai essas 155 cirurgias, então? Tem coisas que não conseguimos resolver no município, que são pactuadas com o Estado, que são de competência do Estado e da União. Então, já temos encaminhado, via sistema do Estado, da alta complexidade, 48 cirurgias que estão destinadas para serem executadas em Porto Alegre, onde os hospitais de referência e de competência para realizá-las. Temos 30 cirurgias de média e alta complexidade em traumatologia, onde serão encaminhadas, já foram encaminhadas, mas ainda não foram chamadas, a nossa nova pactuação, que é Farroupilha. E 77 cirurgias que estamos encaminhando aos poucos ao Hospital São Roque, que temos condições de fazer aqui. Então, nosso passivo hoje é 155, 77 cirurgias de fácil execução via Hospital São Roque e as demais com um pouco mais de demora. Mas espero que no próximo relatório que eu venha, a gente consiga estar com esse número mais reduzido. Sendo que a gente tem um ingresso de cirurgias de em torno de 60 a 70 cirurgias por mês. Essa é a média de ingresso de cirurgias. Executamos também, neste ano, exames entre comprados e pactuados e consultas especializadas, entre exames de laboratório e exames especializados, que vai desde um hemograma, com um exame de sangue mais comum, a uma ressonância magnética, que é um exame de alta complexidade, 67.030 exames. E 3.714 consultas especializadas, que brotam ou que vertem de encaminhamentos dos nossos médicos clínicos. Apagou? Deu pane? Enquanto isso, vou falar das próteses dentárias, que é um dado que passou por essa casa 2 vezes, o projeto de lei, em que vocês aprovaram na retirada de alguns critérios e no aumento de prótese, que aumentamos de prótese totais de 5 para 15, e o outro projeto que foi para executar próteses parciais. Então, de julho de 2013 até dezembro de 2013, nós entregamos 90 próteses totais e 3 parciais. As parciais é porque foi votada, nós encaminhamos essa casa só posterior, tendo em vista o que se apresentava de inscrições. E hoje nós temos 52 pessoas em lista de espera para próteses.
também é de conhecimento, é só para frisar, porque foi um dado significativo e importante para a saúde do município, a terceirização dos médicos, onde nós aumentamos 724 horas médicas a mais, ou seja, totalizamos com os nossos médicos efetivos e com a terceirização 1.540 horas, ou seja, 42% a mais de carga horária médica para atender a nossa população. E a efetivação, então, de 17 funcionários a mais para trabalhar na Secretaria da Saúde. Nesse período também do último quadrimestre de 2013, aderimos ao programa Mais Médico do governo federal, onde recebemos por parte do governo federal um médico chamado Julio Henrique, que está desde 17 de dezembro atuando no centro de saúde. Essa casa também votou a questão da bolsa alimentação e moradia para ele. E desde 2013, então, estamos com um processo licitatório, enfim, e já havia comentado aqui, o novo cadastramento da área da saúde. E o cartão Saúde Carlos Barbosa. Essa é uma mudança bastante consistente e significativa para a área da saúde, uma vez que vamos passar por um cadastramento de toda a nossa população, porque hoje temos 43 mil prontuários para uma população de 27 mil, arredondando os números, né? Então, temos uma diferença aí de 16 mil prontuários. Sabe-se, e é de nosso conhecimento, de que temos fichas duplas, de que temos pessoas que não residem mais, pessoas que faleceram, enfim, mas o prontuário está lá e até a gente não ter um novo cadastramento, não tem nem como dar uma baixa nesse prontuário. Então, essa foi uma decisão importante, cadastrar toda a população de novo, toda com documento, e a população receberá o cartão Saúde Carlos Barbosa. Nesse cartão estará identificado nome completo, número do cadastro na Secretaria da Saúde, número do cartão SUS, extremamente necessário para todo e qualquer atendimento, não só no nosso município, mas em hospitalização, em urgência, em exames de alta e média complexidade. Esse cadastro é feito presencial, por biometria, fotografia. Iniciamos o cadastro hoje, e até um pouquinho antes de eu vir para cá, eu peguei os dados do cadastro, nós tínhamos 93 pessoas já cadastradas, 5 de 0 a 6 anos, não, mentira, desculpe, 3 de 0 a 6 anos, 5 de 7 a 18 e 85 com mais de 18 anos. Então, esse cadastro vai fazer com que a gente fique com os dados fidedignos dos nossos pacientes SUS e com os critérios elaborados para que a gente possa ter a maior certeza do que o atendimento que nós iremos executar seja para a população de Carlos Barbosa. Quem pode se cadastrar nesse cartão? Todo morador do município de Carlos Barbosa. Claro, eu vou falar depois da documentação comprobatória. E quem não mora em Carlos Barbosa, pode se consultar? Na urgência, pode. Qualquer cidadão pode se consultar na urgência. Mas vai parar posterior à consulta da urgência. Vai se consultar na urgência, vai receber a medicação para aquela patologia, naquela urgência, e finda por aí.
ele não vai receber o que é comum hoje, o encaminhamento para consulta do especialista, o encaminhamento para cirurgia, o encaminhamento para prótese. Não vai. Ele vai para o município dele fazer. Ele vai ser bem atendido, bem acolhido dentro da situação de urgência. Posterior, cada município cuida do seu município. Então, esse cadastro também nos vai dar a noção de quantos cidadãos usufruem do nosso Sistema Único de Saúde e que são do nosso município. Vocês devem estar se perguntando, e quem trabalha aqui e não mora aqui, vai fazer o cadastro aqui? Não, não vai fazer o cadastro aqui. É para moradores do município de Carlos Barbosa. Então, o cadastro iniciou hoje. Os locais de cadastramento são na antiga farmácia, em frente ao posto de saúde, vai do dia 24 de fevereiro ao dia 5 de maio, inclusive feriados, de segunda a sexta-feira, das 11 às 20 horas, e nos sábados, das 9 às 14 horas. No posto de saúde de Arco Verde, de 5 a 22 de março, de terça a sábado, no horário de funcionamento da unidade de Arco Verde, ou seja, das 7h45 às 11h45. Obrigado, Gabriel. Das 12h45 às 16h45, inclusive no sábado. Na subprefeitura de Santo Antônio de Castro, do dia 25 ao dia 29 de março, de terça a sábado, das 8 às 12, das 13h30 às 16h30. Na subprefeitura de 5 da Boa Vista, de 1º a 5 de abril, também de terça a sábado e no mesmo horário. E na subprefeitura de Santa Luísa, de 8 a 12 de abril, de terça a sábado, também no mesmo horário, das 8 às 12, das 13h30 às 16h30. Os documentos necessários para o cadastramento. Obrigada. Bom, aqui nós dividimos por faixa etária. Então, de 0 a 6 anos, certidão de nascimento, comprovante de moradia, certidão de cartão de vacinação, cartão nacional de saúde do SUS. Quem não tem, nós fizemos na hora. E opcional ou complementar, comprovante de creche ou escolaridade de até 6 anos, tá? Quem não tem, ele não é impeditivo para realização. De 7 anos, então, completos até 18 anos, carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de moradia, certidão de nascimento ou carteira de identidade, comprovante de moradia, comprovante de escolaridade, porque essa é uma faixa etária que tem que estar na escola, o cartão nacional de saúde, esse nós podemos fazer lá, a carteira de vacinação e o CPF como documento complementar. Quanto mais completa está a ficha, mais fácil fica para acessar os serviços. Às vezes, o programa do governo do estado exige o número do CPF. Bom, o paciente não está lá, nós temos que ligar para ele. Então, quanto mais completa em nível de documentação está a ficha, mais fácil. Para ser transportado, exigem agora o número da carteira de identidade. Então, quanto mais documentos levar, quanto mais completa ela está, mais fácil e mais acesso tem e mais rápido a todas essas pactuações da saúde, tá?
E maiores de 18 anos, então, é carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de moradia, CPF, e uma dessas outras comprovação, comprovante de trabalho, ou talão de produtor, ou comprovante de aposentadoria, ou alguma declaração de ocupação. Cartão nacional do SUS e o título de eleitor como complementar, que não é impeditivo para fazer. Então, esses são os documentos necessários e só é feito mediante a apresentação dos documentos. Não se inicia um cadastro com uma parte da documentação, porque daí a pessoa sai de lá, acha que já fez e acaba não fazendo e ficando incompleto. Posterior a essas datas de cadastramento, o cadastro ficará sendo executado permanentemente na recepção do posto de saúde ou do centro de saúde. Essas datas que estão aqui é para se acelerar o cadastro, para poder virar o sistema e para implantar essa nova geração e modalidade de atendimentos. Ou seja, esse cartão vai fazer com que acessamos as consultas, com que tenhamos prontuários eletrônicos, com que tenhamos uma única ficha do paciente, onde diga toda a vida dele na saúde, não só da consulta médica como é hoje, mas que diga que ele passou pelo transporte, que ele solicitou uma cirurgia, que ele faltou uma consulta, enfim, toda a vida dele estará nesse prontuário, que ele teve uma receita de medicação, que ele não foi retirar a medicação, enfim, esse é um prontuário único para um único paciente. Toda a vida dele dentro da Secretaria da Saúde, por onde ele passou, por onde ele necessitou de serviços, estará contido aí. Além disso, este número individual da Secretaria posteriormente dará acesso ao teleagendamento para consultas médico-clínico, pediatra, ginecologista e odontologia da atenção básica. Não vai mais precisar se deslocar para ir agendar a consulta, ela vai ser agendada por telefone, só vai no horário da sua consulta proposto. Então, para a gente poder fazer essa modificação em termos de sistema, em termos de prontuário eletrônico, nós precisamos um número de cadastrados para girar esse sistema. Então, por isso que estamos fazendo um mutirão de 45 dias úteis de cadastramento, para cadastrarmos uma parte da nossa população usuária SUS e girarmos o sistema de outra forma. Essas são as questões, eu acho, mais pontuais com relação ao cartão Saúde Carlos Barbosa. Esse cartão também vai nos trazer de forma rápida todos os gastos que a gente tem, uma forma mais facilitada de gerenciar e administrar as questões da saúde e de pontuar onde estão as maiores necessidades. Iniciaremos agora, no mês de março, por intermédio do governo federal, a vacina do HPV. Esta é uma vacina que vai prevenir o câncer do colo de útero. É uma vacina quadrivalente, ela previne 4 tipos de câncer. E a meta para Carlos Barbosa, e nós vamos atingir todas elas e contamos com toda a população como sendo multiplicador dessa ideia, e vocês vereadores, e a imprensa, e o povo público que está aqui, para a gente poder vacinar 470 meninas de 11 a 13 anos.
é uma ação bastante forte que o governo federal vem implantando, que nós aderimos e que vamos começar a mídia e essas vacinações agora, do dia 10 de março em diante. Nós vamos trabalhar com os colégios e vacinar nos próprios colégios. Então, em torno de 30 dias, queremos estar com essas vacinas todas em ordem e as nossas meninas adolescentes dessa idade com uma prevenção a mais, evitando futuras doenças. E não está aqui, mas eu acho importante salientar o nosso trabalho com relação à dengue. Nós nos mantemos um município livre de dengue, mesmo sendo município vizinho, limítrofe de municípios infestados. Então, a nossa população realmente aderiu às campanhas, ao nosso chamamento, cada um está fazendo a sua parte e estamos conseguindo nos manter livre desta doença. E olha que nós tivemos uns dias muito quentes, bastante preocupantes, tivemos que acelerar a equipe e estamos conseguindo nos manter livre de dengue. Bom, num primeiro momento, presidente, eu acho que a minha apresentação era essa. Estou à disposição. Obrigado, secretária. Como já vemos adotando aqui as últimas sessões, eu vou abrir inscrição. Quem se inscrever vai poder fazer as perguntas. Quem não se inscrever, aí não vamos fazer. Vereador Matheus? Sim. Davi? Não. Lourdes? Sim. Vereador Valmir? Everson? Sim. Camini? Ari? Miguel? Não. E Rafael? Sim. Eu também me inscrevo. Então, vereador Matheus, inicialmente com 3 minutos para fazer a primeira pergunta. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada. Secretária Vera, vou fazer uma pergunta meio extracampo que eu andei pesquisando sobre a reforma do posto de saúde. Eu só tenho 2 colocações para fazer para ti. Qual foi o técnico em saúde que ajudou a fazer o projeto ou a reforma? Se ele já foi aprovado, se não foi aprovado, por que está sendo licitado? Vereador Matheus. Qual é a tua primeira pergunta? Qual foi o técnico em saúde que ajudou a fazer o projeto da reforma? Se teve algum, não sei. Se já foi aprovado e por que ele está sendo licitado? Bom, não dá para se fazer uma reforma sem licitação. Eu vou começar a te responder por aí. É uma reforma que vai custar muito mais de R$8.000. Leis nacionais, é obrigado a se fazer uma licitação. Técnicos em saúde, eu poderia te nominar alguns que foi discutido, que foi visto as necessidades e que foi apontado de como deveríamos ou como acharíamos que deveria ser feito. E a aprovação em projeto da saúde, ele está sendo protocolado. Eu só tenho uma colocação a fazer contra esse projeto, certo? Não sei se passou pela vigilância ou algo assim. Eu até trouxe aqui a impressão da planta baixa, porque eu acredito que uma sala aí capaz esteja coerente ou não ao meu dizer, certo? Que são as salas do curativo e as salas de sutura. Eu acho que essas 2 salas não podem ficar junto, certo? Porque uma trabalha com meio limpo e a outra com meio sujo. É a minha colocação. E a outra colocação que eu gostaria de saber por que foi extinto os dormitórios dos médicos e a cozinha. Essas 3 colocações. Prato cheio, né, Matheus? Que coisa boa poder explicar para uma Câmara de Vereadores e para uma plateia
por que nós vamos modificar uma área instituída? Bom, com relação à preocupação do vereador Matheus, então, entre sala de curativo e sala de emergência, realmente elas não vão ficar juntas. Tu está com o projeto antigo, o projeto novo ainda não foi licitado. Essa tua informação aí não está mais procedendo. Com relação à adequação dos espaços, né? Eu acho que nós temos um aumento populacional, não dito pela secretária Vera, mas dito pelo IBGE. Nós temos um aumento de médicos comprovados em 42%. Nós temos um aumento de consultas. Nós instituímos um pronto atendimento. Consequentemente, nós estamos precisando realocar espaços. Os espaços mais ociosos hoje no centro de saúde são os espaços da parte de trás, onde são utilizados como uma área privativa de funcionários. Muitas vezes utilizados indevidamente. Ninguém irá tirar o espaço de descanso coletivo e nem privativo dos funcionários. Eles terão um espaço de descanso. Não terão mais um quarto para trancar a porta e deixar os pacientes esperando, para que os técnicos tenham que bater na porta do quarto do médico e ele ficar dormindo. Eles não terão mais esse espaço. Eles terão, sim, os médicos, um espaço de descanso coletivo, como todos os funcionários da Secretaria da Saúde. E terão um espaço onde vão poder tomar um café, onde vão poder fazer um lanche, onde vão poder ficar por alguns minutos. Mas, vocês vão de concordar que funcionário pago é funcionário para trabalhar. Funcionário pago não é para ficar horas descansando e fila para ser atendido. Eu acho que nisso tu concorda, né, vereador? Então, eles terão sim um espaço de descanso, como todos os funcionários. Não só como os técnicos de enfermagem, não só como psicólogo, não só como nutricionista, não só como os agentes administrativos. Todos têm o mesmo direito de tomar um café, de ter um espaço para arejar um pouquinho. A gente sabe que nosso serviço na saúde é pesado. Todos terão um espaço de descanso coletivo e terá um espaço de descanso individualizado. Mas não terão mais um quarto. E sim, um espaço de descanso. A gente privilegia isso sim. E os quartos virarão 2 consultórios ginecológicos, porque tem banheiros e tem estrutura para isso. E também nós aumentamos de 2 médicos ginecologistas para 4. Precisamos ampliar espaços. Isso, Matheus. Obrigado, secretário. Matheus, só uma colocação. Eu só queria deixar uma colocação clara aqui, que então que a prefeitura atualizasse a planta baixa no site, que eu imprimi hoje de tarde. Só isso. Por isso, na minha pergunta aqui, tem sala de estrutura e sala de curativo juntos. Se eu soubesse que já estava separado, eu não ia imprimir e levar essa questão na Câmara. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, fica essa colocação. Vereador Davi, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a vida da secretária Vera, juntamente com os funcionários, com os colaboradores que trabalham no posto de saúde. A gente bem sabe que uma Secretaria de Saúde não é fácil ser administrada, principalmente saúde. Se fosse agricultura, é tão mais fácil, educação, mas saúde é que toda a população de Carlos Barbosa precisa e dos outros municípios de Carlos de Fora que vem aqui.
Eu quero parabenizar tanto o governo federal como o nosso prefeito e a secretaria sobre essa vacina de HIV, aquelas 470 adolescentes que vão... Isso nós temos que fazer um trabalho sério, que nem você falou, procurar nas escolas, em casa, que essas 470, todas elas sejam vacinadas. Isso é um ganho para o município, um ganho na saúde de todos, principalmente dessas moças. Aqui você falou 29.700 consultas, mais de 2.400 mês. A população de Carlos Barbosa, hoje estamos em 27 e poucas pessoas, passa de mais de que 2.000 a mais, que todas elas seriam consultadas durante o ano de 2013. Então veja bem o trabalho, é um trabalho árduo, um trabalho sério, e a saúde, eu vejo que as pessoas, tanto os médicos, como o enfermeiro, como a secretária, que estão trabalhando, estão buscando cada vez mais. Não é fácil, mas eu vejo que o município de Carlos Barbosa está dando um ganho na saúde, perante os outros municípios. Teve problemas? Teve. Qual é a cidade que não teve? Farroupilha já trocaram 4, 5 vezes o secretário de saúde. Qual é o problema que tem lá? Mas nós temos que cuidar o nosso, não vamos se opor lá. Eu gostaria também, nessa lista, cartão saúde de Carlos Barbosa, além da divulgação da mídia, da Câmara, e assim mesmo fazer um folhezinho, um papel que fosse distribuído nas firmas, nos colégios, aquela pessoa que vai lá, falta o documento, então a pessoa vai lá para fazer esse cartão, não tem, dá esse papelzinho, vai para casa, dá uns para o pai, para o avô, para o tio, para o irmão, isso seria muito bem. E tenho certeza que não vão só a metade desses 27, 28 mil, eu espero que dentro de 2 meses, 3 meses, que tenha umas 20 mil pessoas cadastradas no centro de saúde. Isso vai ser um ganho, vai ter menos funcionários trabalhando, vai ter um trabalho mais sério, um acompanhamento mais sério na saúde de Carlos Barbosa. Por isso eu quero desejar a vocês boa sorte, um bom trabalho a todos vocês, e nada mais dizer, não vou ter que fazer pergunta, que eu sei que vocês estão se dedicando para a saúde de Carlos Barbosa, tanto você como todas aquelas pessoas que trabalham lá dentro. Obrigado, Vera. Obrigado, Bump. Realmente vai ser feito um folder, ele está já em vias de impressão, né? Nós vamos entregar para todos os alunos dos colégios para levarem para casa em pontos estratégicos da cidade, com as datas, os locais, os horários e a documentação pertinente, né, para as pessoas não terem que ir e vir. A informação sempre é bastante importante. Obrigada. Vereadora Lourdes. Sim, presidente, colegas vereadores, imprensa, escrita e falada, aos servidores do Centro Municipal de Saúde, obrigado pela presença de vocês, e à população que sempre acompanha os nossos trabalhos. Secretária Vera, mais uma vez, com certeza, eu quero te agradecer pela presença. Eu acho que é muito válido, todas as vezes que tu vem aqui, porque faz colocações importantes, né, que a população realmente precisa saber. Quero, nesse momento, parabenizar você, juntamente com toda a sua equipe, pela iniciativa desse cartão Cidadão Carlos Barbosa, porque eu acho que é uma coisa assim que veio para mudar realmente a saúde do nosso município. E quem tem a ganhar com isso, com certeza, será realmente a população nossa, que não vai mais ter que repartir o nosso medicamento com alguém que pode usufruir dos serviços do seu município. Mas eu quero te fazer uma pergunta, só a nível de curiosidade, também para a população saber, até porque na última vez que você esteve aqui, muito se comentou em relação à insatisfação de algumas servidoras. Então eu gostaria de ver contigo hoje como é que está essa situação, até porque na época tinha muito atestado, se isso mudou, se está normalizada essa situação ou se ainda continua por parte de alguns servidores. A outra pergunta, sim, por que da falta ainda de médico em alguns horários, que eu vejo que é constante, né? Hoje não tem médico no centro de saúde. Então, é isso que eu gostaria de saber. O resto, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que a casa está sempre de portas abertas para você. Bom, então, respondendo a primeira pergunta da Lourdinha, obrigada, Lourdinha. Toda mudança, e eu falei quando eu vim aqui outra vez,
quando se sai da área de conforto, gera algum descontentamento. Porém, é com o andar da carruagem que as melancias se ajeitam, né? Eu acho que essa foi uma situação momentânea, passageira, e hoje nós não temos mais esse tipo de situação acontecendo nas nossas unidades de saúde. Atestados existem, e vou discordar de ti quando tu dizes que está sempre faltando médico. Casualmente, ontem, o médico de plantão foi assaltado e teve sérios problemas e durante o dia nós tivemos que encaminhar a demanda ao hospital. Mas isso é um percentual bastante baixo que anda ocorrendo após a terceirização. Muito baixo a falta de médicos. Inclusive, a gente anda suprindo a falta, às vezes, de pediatra do próprio hospital. De planos, inclusive, de saúde. Não condiz mais muito com a realidade. Ainda existe, sim, tem situações que ocorrem, mas em um número muito pequeno. Acho que era isso. Vereador Valmir. Sim, senhor presidente, demais colegas vereadores, secretária Vera, funcionários da nossa saúde de Barbosa, imprensa, pessoas que nos dão a honra das presenças. Uma sugestão, na verdade, sobre o cadastramento. Nós temos no interior as comunidades do Forromeco, Torino Baixo e Paraguaçu, que não estão contempladas e que são realmente as mais carentes e mais distantes para poder ver. Então, uma sugestão que você coloque o transporte, ou se for possível, eu acho que é possível, um fim de semana, num sábado, num domingo, para facilitar para esse pessoal, porque tem muita gente, principalmente no Forromeco e Paraguaçu, que trabalha em empresas, e durante os horários eles não têm como ou colocar transporte ou se deslocar até lá. Outra questão, em 2007, o nosso governo tinha colocado o Programa de Saúde da Família em Arco Verde, terceirizado. Em 2009, ao assumir, a senhora não estava lá, mas o atual prefeito cortou o contrato dizendo que era ilegal e inconstitucional a terceirização na área da saúde. Estranhamente, agora, vocês têm um serviço terceirizado. Ou vocês trocaram de ideia, ou na hora, não sei se a senhora pode responder, se não faço isso ao prefeito quando aqui está, estavam simplesmente blefando, achando uma desculpa para o programa implantado que não podia ser e era diferente. E uma terceira questão, se for possível, quantos funcionários terceirizados temos hoje trabalhando no posto de saúde, quantos CC, quantos funcionários de carreira com FG e quantos funcionários de carreira. Se não for possível, realmente daqui um pouco a senhora não tem esses dados, não é nada, e a gente faz um pedido de informações na casa. Ok? Bom, eu vou começar com uma brincadeirinha, né, tu te enganaste e dissesse velha. Eu estava de aniversário, então sábado, tem razão, fiquei mais velha. Bom, então respondendo à primeira pergunta. Nós gostaríamos de ter contemplado todas as comunidades do interior. Porém, existem impedimentos técnicos para isso. Existe problema de sinal de internet, existem problemas do próprio sistema que está sendo feito o cadastro não rodar nas localidades do interior. E isso nos reduziu bastante. Então, tivemos que colocar apenas em lugares que tínhamos segurança em que o sistema possa girar. Essa foi uma das nossas preocupações iniciais em cadastrar em todas as comunidades, mas infelizmente não foi possível. Bom, a segunda questão diz respeito à terceirização, é isso, né, vereador? Lembro-me perfeitamente bem, mas quando o nosso prefeito, o senhor Fernando Xavier da Silva, estiver aqui, ele talvez tenha mais dados do que eu, o senhor possa repetir essa pergunta para ele. Mas lembro-me perfeitamente bem que
teve uma determinação do Ministério Público na época para que fosse extinguido na modalidade de contratação existente à época em que o senhor era vice-prefeito. E não foi por vontade de administração A, B ou C, mas sim por uma determinação do Ministério Público. Não me lembro agora, ou eu não era ligada à saúde para saber os maiores detalhes sobre isso, mas lembro-me perfeitamente bem que tinha essa determinação do Ministério Público com relação à forma de contratação. Porém, as contratações terceirizadas agora na área da saúde são amparadas legalmente. Não sei se a modalidade anterior era simplesmente uma terceirização, não era, mas agora elas são amparadas, estão dentro dos parâmetros aceitos pelos tribunais e é amplamente legal. Desculpe, vereador, esqueci a outra pergunta. Outra questão em relação ao número de funcionários do posto de saúde. Quantos CC, quantos funcionários de carreira com FG e quantos funcionários, se for possível, se não tiver dado, a gente faz por escrito. Realmente, eu não vim preparada para esse tipo de questionamento. Se o senhor puder fazer um pedido de informação, acho que sai mais fidedigno do que eu estar dizendo agora algum número que eu possa estar enganada, e eu não gosto de falar alguma coisa que eu não tenha 100% de certeza. Acho que era isso. Ok, só em relação à questão do Programa de Saúde da Família, é estranho porque esse apontamento do Ministério Público deve ter chegado só para o atual prefeito, porque não foi divulgado na imprensa. Nós, como gestores da época, não tivemos acesso, não fomos notificados. O Tribunal de Contas não fez apontamento nenhum. Então, apenas queremos que a coisa fique clara, porque determinados assuntos podem e outros não podem. Queremos que a coisa seja transparente da mesma forma. Porto Alegre, por exemplo, tem o Programa de Saúde da Família terceirizado há muitos anos. Foi questionado, foi feito e continua. No qual eu, particularmente, sou a favor da terceirização, principalmente na área da saúde. Ela é complexa e é muito mais interessante. E temos alguns casos também de alguns de alguns concursados que fizeram concurso, técnico, enfermagem, enfermeira e outras atividades dentro da área, e que estão esperando a nomeação, porque o concurso também dava vagas para esse pessoal, determinava uma vaga ou 2 vagas, e estranhamente não estão sendo chamados ninguém na área da saúde, e em outras áreas também, mas principalmente na saúde. Então, gostaríamos que, de repente, fosse revisto um pouco essa parte, ok? Obrigado. Nós chamamos 17 servidores efetivos no ano de 2013. Talvez não tenha contemplado a área que o senhor tenha levantado, mas nós chamamos 17 servidores efetivos só para a área da saúde. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Everson. Obrigado, presidente, colegas vereadores. Boa noite, Vera. Agradecemos a tua participação aqui na Câmara de Vereadores. Agradecemos a presença dos servidores e servidoras da saúde também e do público presente. Vera, quanto à informatização dessas fichas, a senhora deve se lembrar que eu fui um dos que cobrou, no ano passado, entre outros vereadores também, esse serviço, do qual acho necessário e somos totalmente favoráveis. Então, da nossa parte, pode ter certeza que terá apoio para levar essa informação adiante das pessoas para fazer o cadastro. Uma coisa que eu quero perguntar para ti diz respeito a como que ocorrem as reuniões com grupos de funcionários, sejam eles técnicos, médicos. Como é que vocês fazem? Vocês se reúnem para conversar, tratar de melhorias? Como é que são feitas essas reuniões? Bom, a nossa agenda é bastante cheia, né? Quando nós temos um problema na farmácia, por exemplo, nós chamamos
a chefe da farmácia, nós chamamos as farmacêuticas e nos reunimos e discutimos. E daí saem as deliberações. Se nós temos um problema na vigilância ambiental, vou pegar meus 2 colegas daí, da mesma forma. Inicialmente chamo o chefe, discutimos, chamamos a equipe, discutimos. Se nós temos um problema na área médica, o médico-chefe é chamado, repassado e discutido. Fizemos algumas reuniões com todos os médicos. Normal, como qualquer outro serviço. Ok. Vera, nessas reuniões vocês geralmente acatam sugestões dos médicos? Como é que é discutido e é abertamente tomado em conjunto as decisões? Ou como é que funciona? E outras questões. Quanto à informatização, eu deixo aqui como sugestão que se crie uma equipe de 1 ou 2 pessoas e com base nos documentos que forem coletados, essas pessoas sirvam de fiscais e percorram nas casas visitar se realmente aquelas pessoas realmente moram nesses locais, para evitar justamente a questão das pessoas que vêm de fora e pegam documentos de parentes, amigos, para vir se cadastrar aqui no município. E outra questão também diz respeito à falta de médicos que a colega Lourdinha expôs agora há pouco. Apesar de ser uma coisa que acontece de vez em quando, acredito que tenha que ter algum médico de sobreaviso para suprir a falta de algum quando isso vier a ocorrer. Até porque a gente sabe que as doenças vêm, acontecem, enfim, acidentes também, e não dá para deixar a pessoa, olha, tu vai ter hora para te acidentar ou para ficar doente, então tem que ter alguém lá disponível para atendimento. Nem que atrase meia hora, 1 hora, mas que tenha o atendimento dentro desse período de tempo. Obrigado, Vera. Bom, então vou começar a responder pela última questão que tu está falando. Em hipótese alguma, a população fica sem atendimento. Se nós estamos com algum problema na unidade, por alguma situação adversa, todos são encaminhados ao hospital. Então, não há falta de atendimento. E, consequentemente, nós pagamos por todos os atendimentos que o hospital presta. Então, a pessoa chegou, não está bem, ela não tem que voltar daqui 3 horas, daqui 4 horas, daqui 5 horas. Ela é encaminhada ao hospital, o hospital tem seu plantão e nós pagamos por todas as consultas que forem para lá. A outra questão é com relação ao cadastramento, né? Terá alguns filtros nessa formatação de informática, onde nós saberemos quantas pessoas não têm seu domicílio no seu um documento relatando que o domicílio é seu. Ou seja, eu não tenho uma conta de luz no meu nome. Eu não tenho um comprovante de um contrato de locação em meu nome. Eu digo que eu moro na casa do Mateus. Então, nós vamos saber exatamente quantas pessoas que têm sua conta de luz em seu nome, naquele endereço, quantas pessoas têm um contrato de aluguel e quantas pessoas têm por declaração. E a Secretaria de Saúde se reserva o direito de realizar visitas domiciliares a qualquer tempo e sempre que suspeitar ou sempre que quiser alguma informação adicional em qualquer residência. É recurso público, nós podemos fazer e nós temos o direito com a nossa população de fazer essa investigação para melhor atender e para que sejam canalizados os nossos esforços e os nossos recursos só para a nossa população. A gente sabe que, informalmente, a gente sabe que existem pessoas que às vezes vêm de outros municípios, se instalam e que parentes dão endereços.
Então, se o parente der o endereço não está no nome da pessoa, ele vai ter que assinar uma declaração. E nós vamos saber exatamente no final do cadastro quantos domicílios e quantas pessoas nós temos por declaração. Não sei se vocês viram uma reportagem de uma prefeitura de São Paulo, Barueri, que fez um cadastro parecido com o nosso e descobriu que, eu acho que era 88 pessoas deram como endereço a prefeitura. E mais uma série de pessoas deram como endereço o cemitério. Então, esse é certo, né? Última morada, mas aí não vai fazer cadastro, né? Então, a gente vai saber no final do cadastro quantas pessoas tem de cada coisa. Vai ser bastante interessante isso, para poder se trabalhar de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais racional. Quanto às decisões dos médicos, faltou minha pergunta de antes. A decisão, se é levado em consideração o que é falado. Tudo o que é falado é levado em consideração. Porém, algumas coisas são tomadas enquanto decisões administrativas e outras não. Obrigado, Vera. Próximo inscrito, vereador Ari. Bem, eu quero cumprimentar a secretária Vera, presidente da Câmara, demais vereadores, a imprensa, os funcionários da saúde, a população em geral. Vera, em relação às cirurgias, pelos números aqui apresentados, me parece que houve um avanço, sim, na satisfação das necessidades de cirurgias. Mas ainda temos 155 e ainda temos reclamações sobre pessoas que estão esperando algum tempo. E sabe como é a preocupação em relação à saúde. Tu terias uma previsão, pelo menos aquelas não tão complexas, de satisfazer essa espera? Uma outra questão, Vera, eu tenho que ser justo. Fui líder do partido de oposição até o final do ano passado, mas quero te cumprimentar em relação a tirar os quartos de dentro do posto de saúde. Acho muito lamentável que se pague qualquer profissional, embora ele seja médico, em detrimento à consulta de alguns que, infelizmente, não têm como pagar uma consulta particular, enfim, que vivem com pouco dinheiro e fazem um esforço tremendo, e quando estão doentes vão no posto de saúde e encontram um médico dormindo. Infelizmente, Barbosa é Brasil, com esse tipo de situação. E tem mais. Muitos, mas muitos mesmo, Vera, se queixam do atendimento nas consultas médicas. Médicos que não consultam, apenas fazem alguma pergunta. Receitam lá os medicamentos, não sei como, porque se não consulta, vai receitar. E isso, infelizmente, está ocorrendo porque as pessoas nos falam. As pessoas procuram muitos vereadores. E nós, na nossa simplicidade, mas na nossa honestidade, estamos passando a você, Vera, que é a chefe do posto de saúde, enfim, da saúde do município. Bom, Ari, obrigado
pelas colocações e são de extrema relevância. Realmente, o nosso passivo ele não é alto. 77 cirurgias em questão de 2 a 3 meses nós resolvemos. O que é realmente mais complicado são as altas complexidades, que daí não dependem de nós, mas dependem do governo do Estado. Estamos estudando, mas com muita vontade de resolver como nós vamos fazer isso. Já fui para reunião em Porto Alegre, já fui para reunião para Caxias, já discuti com promotores, já fiz horrores de coisa. Mas a gente vai tentar resolver essas da alta complexidade também. Essas 77 cirurgias que nós temos capacidade de resolver, questão de 90 dias está resolvido. Mas o problema é que ela não para por aí. Vai entrar mais 70. A gente sempre vai ter um fluxo andando. O interessante é que não fique parado por meses. Porque até para fazer uma cirurgia hoje particular, leva-se em torno de 2 a 3 meses, se não for de urgência. Eu fui marcar uma consulta pelo plano de saúde com dermatologista, tem para o mês 6. Então, isso não justifica que nós tenhamos que demorar. Muito pelo contrário, isso significa que nós tenhamos que estar à frente deles. Mas existe um tempo ainda de espera, mas esse tempo está dentro dos limites aceitáveis. Vamos continuar nos empenhando, fazer um esforço ainda maior para que esse limite diminua, esse tempo diminua. E com relação à reclamação dos médicos, e fiquei muito contente com a tua pergunta, porque isso também nos preocupa. E nos preocupa muito. Tanto que nós realizamos uma pesquisa, eu não sei se foi nessa casa que eu falei que nós estávamos realizando uma pesquisa, do tempo que o médico leva para atender o paciente na consulta eletiva. Os médicos dizem, ou o CRM, né? É isso? O CRM indica como parâmetro de boa consulta 15 minutos. E nós levamos isso a sério. Quando nós separamos o atendimento, pronto atendimento de eletiva, nós botamos para o eletivo um agendamento a cada 15 minutos. Pensando que os 15 minutos é dispensado ao paciente para acolhida, para ouvir as queixas, para consulta, para medicação. Pasmem, nós temos médicos, nossos concursados, que são muito bons. Mas também temos médicos, nossos concursados, que conseguem executar consultas em tempo médio de 2 minutos e 41 segundos. Nós temos outros médicos que são bons, que levam 10, 11 minutos. Tempo perfeitamente aceitável para uma consulta. Nós temos outros médicos que levam um pouco menos. Eu posso me demorar uns minutinhos? Posso? Tá. E nós temos ainda aqueles médicos que levam. Eu vou me reservar o nome do médico e vou ler o resultado da pesquisa que nós fizemos. E nós chamamos, para a tua resposta, Kirsch, nós chamamos o nosso diretor técnico, apresentamos para ele nossa pesquisa, ele foi conversar com os médicos, e nós encaminhamos para cada médico o seu resultado dessa pesquisa, para conhecimento. Alguns com um lembrete de preocupação. Eu acho que ele fala e eu complemento depois. 5 minutos. Se o vereador quer fazer outro questionamento, dá mais 5 minutos para ela responder, vereador. A questão
questão das cirurgias, eu queria saber dessas de menos complexidade. Isso engloba a cirurgia de catarata? Não. Não, a de catarata é uma cirurgia de média complexidade e vai a Bento Gonçalves. E se for caracterizado em Bento que não tem condições de fazer, vai a Porto Alegre. Ela não é feita aqui. Essa demora mais, então. Essa demora mais. Mas então, voltando à resposta, vereador. Então, nós temos um médico. Eu não vou pegar o que levou 2 minutos e 41 segundos. Nós temos um médico que levou, em média, de tempo de consulta, 3 minutos e 22 segundos. Das 4 horas, ele levou 16,8% de tempo com o paciente em consultório. Dos 15 minutos de percentual reservado para cada paciente, ele não utilizou. Um total de 0,0% não passaram de 15 minutos das consultas. Não chegaram a 15 minutos. Esse é concursado nosso. Médico concursado nosso. Que certamente anda envergonhando até a própria classe dos nossos médicos concursados que têm responsabilidade com o serviço. E certamente deve ser um que está reclamando porque não vai poder ficar trancado no quarto. Eu acho que as medidas que estamos tomando são medidas duras para quem estava acostumado com facilidades. Mas medidas necessárias para a qualidade do atendimento à nossa população. Acho que era isso. Obrigado, Vera. Próximo inscrito, vereador Rafael. Presidente, vereadores, comunidade aqui presente, secretária Vera, mais uma vez é uma honra recebê-la aqui nessa casa. Eu tenho 2 pontos que eu gostaria de comentar. Um é com relação ao orçamento, que foi investido no ano passado, e o nosso município ultrapassou 18% de aplicação do orçamento municipal na área da saúde. Pelos números que eu vi, seriam 18,1%, se não estou enganado. É isso, secretária? Aproximadamente 14 milhões de reais investidos em saúde no ano de 2013, sendo que do município seriam mais de 10 milhões de reais. É um volume considerável de recursos. Eu lembro do início da minha atividade aqui na Câmara de Vereadores, eu fiquei pensando nisso antes. Esse ano aqui, estou entrando no 10º ano como vereador aqui no município. Eu lembro lá, daquela época, que se tinha até dificuldade para se chegar nos 15% exigidos pela Constituição, no mínimo, de investimento na saúde. Hoje, o município, a cada ano, vem aumentando o nível de recursos aplicados, e hoje, se nós analisarmos, provavelmente se o município investisse 20% na saúde, ainda assim não resolveria todos os problemas. Ainda assim não conseguiria atender a todas as necessidades. Então, chama atenção isso. Eu percebo que, ao longo dos anos, o investimento em saúde ele é cada vez maior, e mesmo assim nós temos situações novas que aparecem e nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Então é um ponto preocupante, porque cada real a mais investido do que aqueles 15%, nós teremos que tirar de outras áreas. Então é um ponto que todo gestor tem que ter preocupação. Todo gestor municipal precisa estar sempre com orçamento debaixo do braço. Nós temos uma quantidade de recursos que precisam ser bem empregados. Então essa análise assim superficial, acho que ela é importante, e a nossa população precisa compreender isso. Em alguns debates até que nós temos aqui,
de vez em quando se aparece a seguinte situação: tal recurso seria melhor se fosse investido na saúde. É importante nós lembrarmos que já se investe muito em saúde. E certamente serão necessários ainda mais recursos nos próximos anos para poder se atender a todas essas demandas. Outro ponto, já está terminando o tempo, com relação a esse cadastramento de usuários que a Secretaria da Saúde está fazendo, eu gostaria de parabenizar essa medida. É evidente que se nós analisarmos para uma população de aproximadamente 27 mil habitantes, ter 43 mil prontuários, é isso? 43 mil prontuários médicos, alguma coisa errada aí está acontecendo. Então é necessário sim esse cadastramento, uma medida que nós já sabíamos que há anos era necessária e que agora foi implementada, secretária Vera. Gostaria aqui de parabenizar a secretaria. Acho que nós, como vereadores, como Câmara, precisamos ajudar nesse processo. Bom, obrigado, Rafael. Só para complementar uma questão que eu acho que me passei assim na hora de falar do cadastro, ele também vai servir para parametrizar os recursos, né? Porque se hoje a gente tem todos aqueles fichários, certamente a gente está atendendo uma parte da população que não é nossa, e certamente a gente está gastando um dinheiro desnecessário onde ele pode ser melhor aplicado. Esse cadastro e todo esse controle também vai servir para a gente reorganizar, inclusive, as finanças da Secretaria da Saúde. Acho que era isso. Importante, secretária Vera. Eu estava, durante as explanações e perguntas dos vereadores, analisando o relatório que a secretária veio aqui apresentar. Ele é um relatório bastante extenso. Acho que até a comunidade precisaria ter acesso a esse material. Aqui está descrito como foi investido cada centavo desses 14 milhões durante o ano passado. E nós vemos aqui que a complexidade que é hoje gerenciar a saúde de um município. São recursos significativos. Esse cadastramento, a nossa expectativa é essa, que ele possa otimizar os recursos investidos na saúde para a nossa população, que os serviços possam ser melhorados dentro de uma lógica que existe hoje, e isso vale tanto para a iniciativa pública quanto privada, de poder se fazer mais com recursos cada vez mais escassos. Essa é uma lógica que nós temos. Nós sabemos que existem dificuldades, que os recursos eles são limitados, mas mesmo assim as exigências são cada vez maiores. Nós entendemos a importância desse investimento. Se for necessário investir 20% do orçamento em saúde, que se invista. Se for necessário investir 25%, ninguém aqui nessa casa será contra. Porque nós sabemos que em saúde é uma área que nós não podemos economizar. Bem pelo contrário, para atender a população, todos os recursos precisam estar disponíveis. Agora chama atenção isso. Cada ano o percentual é maior. Não vai demorar muito para o município ultrapassar a casa de 20% aplicada em saúde. E isso a população tem que entender, tem que compreender, porque esse dinheiro sai do bolso de todos. De quem usa, de quem não usa o centro de saúde, de quem precisa de médico, de quem não precisa de remédio. Todos estamos pagando por isso. O que todos queremos é que esse dinheiro seja investido, muito bem investido, secretária Vera. Eu passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Secretária, eu já referi aqui, em outra oportunidade, em 2008 eu procurei o centro de saúde e fui atendido por um médico mais ágil do que esses aí, que a senhora referiu. Ele me atendeu em menos de 1 minuto e meio. E, por incrível que pareça, me deu a medicação na veia e me resolveu o problema. Mas esse foi muito ágil também. E a gente sabe, né, a culpa da secretária, o secretário que estava lá na época, mas acontece, né? Nós tivemos a oportunidade, Lourdes, de acompanhar o lançamento do cartão, do cadastro esse, e falava para o Zibete, o prefeito, fiquei impressionado com a dimensão desse cadastro, da quantidade de informações que serão reunidas, e acredito de extrema importância, muito importante. Essa nova forma é um avanço significativo, não tem dúvida. E nessa cidade de São Paulo, não sei se é a mesma, mas eu acompanhei uma reportagem que tinha até alguns questionando
se era justo fazer esse tipo de cadastro para não atender pessoas de outra cidade. E da mesma forma foi referido que o atendimento inicial será dado, ninguém deixará de ser atendido. Mas eu acredito que é uma forma, não tratando continuadamente esses moradores de fora, esse morador que é de Barão, Garibaldi, vai ter que pressionar lá o seu prefeito, os seus vereadores, para fazer o atendimento igual ao de Carlos Barbosa. Tem uma forma a mais para se melhorar o atendimento em todas as cidades vizinhas. A questão da declaração também, eu entendo que, por trabalhar na área de segurança, caberá e eu acho que já coube também na questão do transporte universitário uma declaração falsa, insere até num crime de falsa declaração. Então é bom os moradores saberem e os vereadores difundirem isso, que não é simplesmente ir lá assinar um papel que eu moro lá na tal rua e deu. Tem uma responsabilidade civil e criminal em cima dessas declarações que ele vai estar assinando. E pedir também, e acredito que vão ocorrer alguns problemas durante esse cadastramento, e pedir a compreensão. Não é no primeiro problema que der a gente já ir para a rádio ou trazer problema para cá, porque é uma série de fatores. Então, primeiro questionamento era esse, se a secretaria tem um planejamento de caso de haverem muitas reclamações ou ocorrer muitos problemas, algum modo para minimizar esses problemas ou alguma forma de atendimento diferenciado nesses casos específicos? Obrigado, Baroni. Eu achei bastante importante a colocação, né, desmontou aí, bastante importante a colocação sobre as declarações, né? A população precisa ficar atenta e alerta, né, que todo papel que tu assina, ele é um documento e esse documento tem validade jurídica e criminal, né? Então é bastante importante, vou dar só uma declaração para o meu primo que veio para cá, precisa se tratar, enfim, mas isso poderá ter determinadas implicâncias. E nós estamos bem atentos, Baroni, e é claro que com volume grande, tanto com volume grande nas consultas, de quase 30 mil consultas, alguma coisa escapa. Tanto com volume grande como nós estamos preparados para o cadastramento, certamente algum problema vai dar. Seria utópico de nossa parte achar que nada irá dar errado. Quando não é isso, nós trabalhamos com uma realidade bastante presente, bastante próxima, de que existe uma margem que poderá dar problemas. Mas estamos prontos e preparados para monitorar isso diariamente e temos sim um plano B se isto começar a dar muitos problemas. Mas quero dizer que no primeiro dia de cadastramento, ainda um dia de ambientação, né, tanto por parte dos cadastradores como por parte da população. Tivemos sim pessoas que esqueceram um comprovante, que esqueceram alguma coisa, mas foram orientados e se procedeu tudo bem, pelo menos nesse nosso primeiro dia, mas estamos bastante atentos e monitorando todas essas questões. Outro questionamento, Vera, eu, com relação ao governo federal, tenho algumas divergências com a ideologia que é implantada, mas tem outros programas que são muito interessantes, muito bons, e eu considero um programa fantástico. Esse programa foi criado Mais Médicos. Acredito que a saúde no Brasil estava muito mal e foi uma excelente iniciativa do governo federal trazer esses médicos do estrangeiro para trabalhar em locais onde não havia tanta oferta de mão de obra na área da saúde. Carlos Barbosa, como a senhora referiu, recebeu o médico cubano. Queria saber como é que foi ou como é que está sendo a adaptação desse profissional, se ele está atendendo a expectativa da gestora da saúde ou da comunidade em geral, nos quesitos gerais, se realmente veio a suprir a necessidade, se era aquilo que Carlos Barbosa precisava em relação a esse profissional. Bom, o Dr. Júlio, ele tem uma visão bastante ampla de atendimento mais comunitário, né? Até pela própria experiência dele, ele inclusive passou
por outras missões, que nem eles chamam. Num primeiro momento, ele foi visitar e fazer uma avaliação aos doentes com curativos. Né? Nós temos um grande número de pacientes com curativos diários, permanentes. Ele foi conhecer um pouco da realidade deles, verificar a medicação, verificar curativo, toda essa forma, e vai fazer sistematicamente essas visitas, onde até então nós tínhamos a enfermeira só que ia. Acho que foi um ganho bastante significativo esta visita dele aos curativos. Ele atende também num consultório dentro da unidade de saúde nossa. As pessoas atendidas por ele não têm nenhuma reclamação, gostam muito do atendimento do doutor, ele é muito atencioso, nós estendemos um pouco mais o horário dele das consultas, não é de 15 minutos, e sim de 30 minutos, até pela adaptação da língua, né, para conhecer mais o paciente, para ter um atendimento mais diferenciado. E agora, em março, ele começa junto com os grupos de atenção básica, que é de diabetes e hipertensão. Eu acho que ele atendeu bastante às nossas necessidades, né, e que ele veio a somar nessa equipe. Devolvo a presidência. Receba a presidência. Bom, secretária, mesmo sendo uma previsão legal da senhora comparecer aqui, é sempre muito importante receber a Vossa Senhoria aqui, secretária, porque são informações importantes. A gente debate bastante questão de saúde, segurança, e quando vem a pessoa que está comandando a secretaria, esta área é sempre importante, não tenha dúvida. Então, em nome aqui dos vereadores, eu quero agradecer a sua presença, dizer que a Câmara de Vereadores está sempre aberta aqui, mesmo sendo fora dessa previsão legal. O momento que a senhora quiser se reportar aos vereadores, acredito que estará com o espaço sempre aberto aqui na Câmara. Então, agradecemos mais uma vez a sua compreensão, ter vindo para cá, se apresentar esse relatório, e a senhora fica com a palavra para fazer as considerações finais. Então, eu agradeço a acolhida e coloco a minha pessoa e a Secretaria da Saúde à disposição para todas as informações que necessitarem, né? E estamos dispostos a, cada vez mais, fazer um governo cada vez melhor, para que a população realmente tenha mais qualidade e mais saúde. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Vamos dar um intervalo de 5 minutos para retomarmos a sessão.